filmando, tá filmando. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez aqui no canal, graças a Deus, mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou prestar mais um esclarecimento sobre a verdade da palavra de Deus e sobre as farsas do espiritismo. Ok, gente? Quando eu era espírita, kardecista, né? Eu lembro que um argumento forte para os espíritas, né? Para quem busca a verdade, para quem é da Bíblia, que também não é muita gente, né? Sabe que esse argumento forte para os espíritas é forte entre aspas, né? Não tem força nenhuma. Porque todo espírita é completamente descontextualizado, tá? Isso eu falo sem medo de errar, tá bom? O que acontece? Todo espírita, ele prefere, tá, a fraude, a farsa, que são as obras de Kardec, tá? Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo espírita prefere essas farsas, tá? Esse estelionato, né? Que são as decodificações ou codificação espírita, né? Do que a Bíblia, né? Preferem isso do que a Bíblia. E é um estelionato, sim, uma fraude. Porque imagina, você gostaria que eu escrevesse um livro me baseando em outra obra? Vamos supor que você tem uma obra, tá? Uma obra histórica. Vamos supor que você escreveu um livro sobre a Ucrânia, beleza? Uma história real sobre um soldado ucraniano. Você escreveu esse livro e foi um sucesso de venda. E eu pego esse seu livro, corto algumas coisas, invento a minha versão, tá? Oculto alguns fatos. E eu falo que o meu livro é verdade e que o seu é mentira. Isso não é um fraude, não é estelionato? É isso que o Espiritismo faz com a Bíblia, tá? Deixando mais especificado aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente sobre a ressurreição de Lázaro. Eles modificam textos da Bíblia ali, né, onde textos bíblicos que dizem que Lázaro estava morto de fato, e até cheirava mal, né? Porque fazia 4 dias, né? E os espíritas tiram essa parte de que Lázaro havia morrido para moldar uma ideia de que Lázaro apenas estava em coma, né? Ou com o perispírito afastadinho. Já falei isso aqui no canal, né? Então se trata assim de estelionato, tá? De uma grande farsa, um crime, eu diria, tá? Mas beleza, né? O argumento em si que eu quero trazer aqui pro vídeo é o seguinte. Eu conversei hoje com uma pessoa espírita, tá? Que me lembrou esse argumento usado há décadas pelos espíritas, que para eles é um argumento forte, bom, tá? Mas na verdade é 100% descontextualizado, tá? Que é o seguinte: a Bíblia tem erros que se contradizem, e o especial erro é aquele em que Jesus veio pregar o amor, e não a lei de talião, olho por olho e dente por dente, como está na Bíblia, né? Porque quando Jesus tirou a prostituta de ser apedrejada, né, livrou a prostituta de ser apedrejada, né, as pessoas que queriam apedrejar disseram que pela lei de Moisés era para apedrejar. E de fato está isso na Bíblia, né? Então eles falam que Jesus veio pregar e trazer o amor, né? Ou seja, que é o correto é você acolher a pessoa em vez de apedrejar ela. Fazendo assim com que o Antigo Testamento, especialmente de Moisés, né? A parte de Moisés, seja algo errado, algo que é contra Jesus, que é contra Deus, né? Os espíritos usam muito esse argumento, até hoje. Eu conversei hoje com uma pessoa espírita que usou isso contra mim, tá? Só que vamos lá. Para Jesus ter que dizer que a lei do Antigo Testamento, ok, não deve ser aplicada nos dias atuais, que era da época de Jesus, né? Jesus tinha que se referir a um livro, a uma lei, né? Então, ou seja, a própria Bíblia, ela deixa claro que essa lei era o Antigo Testamento, né? Essa lei de talião, né? Porque o tempo era outro. E eu vou explicar que tempo que era esse, tá? Então, ou seja, a Bíblia, ao invés de se enfraquecer, ela se fortalece ainda mais quando Jesus
cita, né, que a lei do Antigo Testamento mandava apedrejar, tá? Então assim, você vê que se torna uma obra canônica de fato, né, e com mais força a Bíblia, quando esse livro, essa lei que Jesus ele se pronunciou contra, né, no caso dessa prostituta, é uma lei que de fato existiu, entende? Então só traz à tona ainda mais a honestidade da Bíblia, ainda mais, entende? Que seria muito fácil, né, tirar a lei de Moisés da Bíblia, tirar, né, essas coisas mais bárbaras da Bíblia, né, para ficar só com o evangelinho manso, né? Mas seria uma falta de respeito com a história e com a vontade de Deus, entende? Então seria pior, né, retirar essas coisas. Por exemplo, poderíamos tirar também, poderia ter sido tirado a parte que Davi pecou, né, que mandou lá Urias para morrer para ficar com a mulher dele. Isso poderia ser tirado da Bíblia a qualquer momento, só que não foi tirado, o que mostra cada vez mais a honestidade, né, que é um pecado horrível você matar alguém para ter a mulher dele para você, né? Isso foi cometido por Davi. Davi, que é considerado, biblicamente falando, né, o homem segundo o coração de Deus, entende? Porém, este homem não deixou de pecar e que Deus o puniu com a morte do filho dele, entende? Então, pessoal, para ficar bem claro, sabe, que os espíritas querem desvalorizar o Antigo Testamento, porque nesse trecho bíblico, onde a mulher foi pega em adultério, né, para ser apedrejada, que é prostituta, sim, tá? Foi uma prostituta. Eles utilizam esse trecho bíblico para dizer que o Antigo Testamento é algo errado, entende? Algo que não deve ser levado a sério, entende? Mas se a gente for ver na Bíblia o contexto da diferença do tempo de Jesus para o tempo de Moisés, é o seguinte: não existe nada assim de era de aquário, era de peixes, era de câncer, que era uma era diferente, não. Os pecados que existem no tempo, que existiram no tempo de Moisés, são os mesmos pecados que existem hoje, tá? De homossexualidade, de pedofilia, de matar crianças, né? Ainda existem, infelizmente, hoje. Só que no tempo em que o povo de Israel estava fugindo do Egito, tá? E invadindo a Terra Prometida, era um tempo que a Bíblia diz inúmeras vezes que para que o pecado não se infiltre no povo, é necessário que ninguém esteja vivo, ninguém desses povos pagãos continuem vivo, entende? Deus diz isso na Bíblia, certo? E até por isso que a gente vê que a fome que ia se alastrar no mundo inteiro, onde já foram encontrados, tá, esqueletos de pessoas de Israel, de israelitas no Egito, tá, que tinham lá anéis com o selo de Israel no Egito, né, só comprova, né, arqueologicamente, só comprova que a Bíblia é de fato um documento histórico, né, porque é o único livro que diz, que mostra que o povo de Israel saiu da cidade de Israel para ir para o Egito, porque na época era um rei bom, certo, que acolheu o povo de Israel, porque José, claro, se a gente for aqui pelo contexto bíblico, tinha o dom de interpretar sonhos, interpretou o sonho do rei, entende? E que esse rei bom quis livrar o povo de Israel da fome que atingiu o mundo inteiro, porque era o mundo inteiro de pecado. Então era um castigo de Deus, de fato. Então nesse tempo, Deus ordenou sim para que o pecado não se infiltrasse, não fizesse parte do povo de Israel, que era assim para você matar as pessoas, entende? Para invadir a Terra Prometida, aquele povo pagão que idolatrava demônios, entende? Era assim para exterminar todo esse povo, entende? Porque eles tinham as raízes desse pecado, inclusive as crianças, né? As crianças tinham já no DNA essa raiz de pecado que foi passada ali, que foi construída por gerações em gerações nas famílias. Então, ou seja, é cruel, né? Isso com as crianças, claro que é cruel, é crueldade, claro que é. Mas quando você tem décadas, tá? Gerações de demônios fazendo parte dessas famílias, né? Cria essa raiz até na barriga da mãe, de um demônio no feto que está crescendo na barriga da mãe. Entende? Por
Porque os demônios eles entram em corpos, né? Biblicamente falando, né? Então, assim, a própria Bíblia também ela mostra que, no caso do espiritismo, eles excluem, né, a existência de demônios, né? Não, que demônio não existe, né? Aí você pergunta para os espíritas, olha, mas vocês não creem que Jesus existiu? Não creem no Evangelho de Jesus? Sim, nós cremos, né, em algumas coisas, mas Jesus fala de demônios. Então por quê? Qual que é o critério para vocês não creem em demônios, mas crê em algumas partes da Bíblia? Entende? Manipuladas pelas obras de Kardec. Entende? Então, meus amigos, eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo, tá? Você que ficou até aqui, ok? E compartilhar esse vídeo com seus grupos da igreja, aquele seu parente ou amigo espírita, tá? Que vai falar da Bíblia, mas não lê a Bíblia, sabe? Porque o próprio espiritismo, ele 100%, tá? 100% dos espíritas, 100% falam sempre de errar. Eu já fui um espírita, tá? Tira de contexto a própria decodificação espírita de Allan Kardec é descontextualizada, entende? E as pessoas preferem aquilo do que a fonte original que os espíritas se baseiam, né, para criar a doutrina deles, tá bom? Então, meus amigos, um beijo no coração de todos. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E dê o like e compartilhe esse vídeo. É muito importante a gente fazer a nossa parte para levar o evangelho verdadeiro, original, da vontade de Deus adiante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.